integrativas. Eu vou me descrever, sou a professora Elaine Mineiro, sou uma mulher branca, cis, cabelo curto, óculos azuis, uma roupa vestida, uma blusa florida e uma calça bege. Acho que é isso, né? Muita alegria que a gente convidou a Beatriz para estar fazendo uma prática conosco da atenção plena, né? Que é uma das práticas integrativas humanitárias de saúde. Então, a Bia, muito orgulhosa de testemunhar, quando, faz um tempo, ela é a Beatriz Elisa dos Santos Cancel, escritora, fonoaudióloga, idealizadora do método Olhar Além dos Sintomas e autora do livro Fonoaudiologia Sistêmica, A Voz do Coração. Tem graduação em fonoaudiologia pela Universidade de Guarulhos, especialização em fonoaudiologia pela Universidade Federal de São Paulo, estudos da comunicação e voz, aprimoramento em fono, clínica e hospitalar pelo Hospital Beneficência Portuguesa, facilitadora psíquica, terapeuta body talk, terapeuta quântica, reiki, professora reikiana, informação e constelação sistêmica, familiar pelo IESV, instrutora de mindfulness e tem o curso de filosofia em ECNET, bem ampla formação, né, e pós-graduação em psicologia positiva e neurociência. Então, com muita alegria que a gente recebe a Bia e vamos aproveitar essa prática tão importante para nós, tá? Obrigada, professora. Ai, que alegria estar aqui. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Beatriz, mulher, branca, estatura média alta, cabelos encaracolados, esvoaçantes. Estou usando uma paleta creme com marrom, uma saia mais brilhosa. E por dentro meu coração está pulando de alegria. E que possamos nessa hora que estaremos juntos, trazer a atenção plena aqui para o momento presente, usando daquilo de mais profundo que nós temos enquanto fonoaudiólogos, que é a capacidade de ouvir e de falar. E é claro que, em um mundo tão barulhento, eu estou vindo agora de uma palestra com a professora Cláudia, que também foi minha professora na faculdade, e com a querida Leni Quirilos, na sala lá embaixo de gestão, e elas estavam falando sobre o fonoaudiólogo do futuro. Eu morri de vontade de pegar o microfone e falar: nossa, o que vocês estão falando é justamente o que eu trouxe na sala da tenda, né? Onde em um mundo tão acelerado, em um mundo tão na velocidade 2.0, onde a gente coloca uma videoaula ou até uma mensagem no WhatsApp em 2.0, quando estamos diante de uma pessoa, né, tem gente que eu acho que gostaria de ter o botãozinho ali do 2.0 para a pessoa falar logo, porque você está sempre pensando já no que vai acontecer depois, né? Então, que possamos, com a prática de mindfulness, né, que é a atenção plena, educar a nossa mente a estar aqui no momento presente, para que sejamos o fonoaudiólogo do futuro, aquele que não será substituído por nenhuma inteligência artificial, aquele que fará a diferença amorosa, numa escuta profunda, e que fará, sim, a diferença na vida, mesmo depois da alta fonoaudiológica. Porque tudo aquilo que marca o nosso coração, tudo aquilo que tocou profundamente a nossa alma, é que teve um efeito em algo que é bem pouco falado na fonoaudiologia, é pouco descrito nas nossas emoções, e é o que eu quero trazer um pouquinho aqui, tá bem? Então, esse encontro será dividido em 3 partes. Então, vou fazer uma explanação breve, para depois praticarmos e conversarmos todos juntos, tá bem? Então, quero trazer um pouquinho como usar mindfulness, né? Essa palavra traduzida, atenção plena, na fonoaudiologia.
Não está. Então, inicialmente, do jeitinho que você está, faça um breve check-in. Chegue aqui e pense, como que você está agora? Tire alguns segundos. De repente você pode se ajustar melhor na cadeira, fechar seus olhos, colocar as suas mãos nos joelhos e apenas se perceber. Perceber a temperatura da sala, sem julgamento. Ai, tá fria, tá desconfortável, ou para mim tá ok. Apenas perceba a temperatura da sala. O som da sala. Perceba agora seu glúteo na cadeira, a posição na qual você, consciente ou inconscientemente, escolheu para essa prática breve. Apenas perceba. Perceba a sua respiração. Não precisa inspirar profundamente. O jeito que você respira, perceba. E como é que está o centro da sua testa? Será que está tenso? Relaxado? Seus masséteres estão tensos, relaxados. Os seus dentes tocam, a arcada superior toca na inferior. Apenas perceba. E onde está a pontinha da sua língua? E desloque a sua atenção mais uma vez para o som da sala. E talvez com essa atenção plena, você consiga notar alguns tipos de sons. O som da música, talvez de algumas vozes. Talvez o ruído do ar. Apenas perceba. E o convite é que você faça uma respiração profunda. Abra seus olhos. E perceba como você está novamente. Essa prática tão simples e breve
que está o seu estado interior? Essa foi a prática ampulhita, onde nos conectamos com o ambiente, a temperatura, o som. Trazemos a atenção para o corpo, pressão na cadeira, glúteo. Poderia ter orientado vocês a prestar atenção nos pés, mas por ser uma prática breve, a gente usa poucas âncoras. E depois uma abertura novamente para o ambiente. Então, ambiente, corpo, ambiente. E o que eu convido todos vocês, porque nós somos profissionais da saúde, né? Não somos profissionais da área da doença. Então, nós somos os responsáveis por levar a saúde para as pessoas. E como a professora Leni Queridos disse agora há pouco na palestra em gestão, o Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. Então, nós, profissionais da saúde, temos a obrigação de levar a saúde para as pessoas. Em um mundo tão agitado, tão apressado, se nós fizermos isso aqui dentro, antes de cada atendimento, ou descendo do seu carro ou do seu transporte até o seu trabalho, a gente vai fazer uma prática mais ativa daqui a pouco, trazendo a atenção para você, ao invés de ficar mexendo no celular enquanto anda, ou enquanto me ouve. Não mexam no celular. É a prática de atenção no momento presente. A atenção plena é um músculo que a gente exercita. E quanto mais exercitamos, mais saúde mental temos. E nós somos um profissional da comunicação. A pandemia mostrou aí para nós o quanto as famílias, quando ficaram presas dentro de casa, entraram em conflito. Todo mundo tendo que suportar a fala do outro, o silêncio do outro, a briga do outro. O número de divórcios estourou. Muitas pessoas hoje querem ter razão ao invés de serem felizes. Querem provar o seu ponto de vista ao invés de praticar a escuta. Então, nós somos o profissional da comunicação. Então, vamos levar esse conhecimento da prática de mindfulness para o nosso atendimento. E aqui eu vou trazer várias possibilidades do uso dessas práticas. Então, eu sou filha da Cláudia, paranaense, do Wilton, sergipano. Há pouco eu estava com uma professora maravilhosa, sergioca, né? De Sergipe e do Rio. E sou autora esses dois livros são os principais. As minhas formações, a professora maravilhosa já passou. Então, um pouquinho da teoria de mindfulness. Que é a atenção plena no momento presente. É ancorar a sua atenção em uma prática. Né? Aqui nós ancoramos em algumas. No ar, na temperatura, no som, na sua respiração. E aqui faremos até uma prática hoje, em homenagem ao Natal. Quem é que gosta de arroz com uva passa? Eu trouxe a prática da uva passa, gente, em homenagem ao Natal. Eu não gosto de arroz com uva passa. Então é uma prática, é um treino muscular, né, para o momento presente, sem julgamento. Então aqui eu vou convidar todos vocês a irem além do desconforto. Vocês topam? Tem que ir além do desconforto, porque olha, fechar os olhos, né, e prestar atenção na respiração dá um sono, porque o nosso cérebro, ele entende que fechar os olhos é para dormir, não é mesmo? E aí, a escola não muda o jeito de ensinar, não é mesmo? Não muda, né? O sistema de ensino é o mesmo. Na terapia, nosso modelo terapêutico, ele muda uma coisa, muda outra, mas a gente precisa ainda da pessoa atenta. Então, que sejamos nós o agente atento desse processo de terapia, para que a pessoa sinta por neurônio espelho, né? E para que você transmita essa prática, tá? Então, para você conseguir, você não pode julgar. Ai, tá ruim, ai, tá chato, ai, será que tá acabando?
Porque você vai pensar isso. Só que ao pensar, você reconhece o pensamento e volta a se concentrar na minha voz. Combinado? Porque onde está o desconforto, onde mora o desconforto, ali também existe uma transformação pessoal. Tá? Então não vamos julgar. Mindfulness é uma prática de abertura. É como se nós voltássemos a ser crianças. Que criança? Quando conhece o mundo, né? Quando pega um controle remoto pela primeira vez, a criança explora, e aí ela abre a caixinha da pilha, aí ela roda, aí ela põe na boca, né? Então ela está conectada com o momento presente, com uma mente de principiante. Então, sejam essa pessoa, né? Com essa abertura, como se você fosse uma criança, uma mente de principiante, para absorver o aprendizado, tá? Eu prometo que vai ser divertido, tá bem? Tenha uma atitude de curiosidade, abertura e uma coisa importante, mindfulness não é esvaziar a cabeça, não é não pensar em nada. Os estudos mostram que a prática de mindfulness, você entra em atenção plena justamente quando você percebe que você estava desatento. Tem muitos estudos comprovando os benefícios, inclusive com pacientes esquizofrênicos, que é uma população difícil de trabalhar. Então, exames de PET scan, por exemplo, né, de ressonância, mostram que o ato de, eu me perdi na prática, né? Estava prestando atenção na respiração, mas aí eu lembrei que eu deixei a janela aberta e, nossa, vai chover e aí vai entrar água dentro da minha casa. Deixa eu prestar atenção na respiração. Esse deixa eu voltar é justamente a prática de atenção plena, tá bem? E algo importante, né? Não reagir no automático. Então, praticantes de mindfulness têm essa vantagem. Que ao invés de reagir, alguém meteu a buzina no trânsito, né? Ao invés de você colocar, né, a mão na buzina de novo, você consegue responder ao invés de reagir. É fantástico, gente. Parece mágica. É tão simples e tão eficaz. E como aplicar isso no nosso dia, não é mesmo? A nossa comunicação, né, envolve corpo, emoção, respiração, intenção. Como é que é falar com um paciente desatento? Como é, na beira do leito, orientar uma mãe a amamentar o seu filho e a mãe distraída? Como é pedir para um idoso disfágico prestar atenção no bolo alimentar que você colocou na boca, para ele baixar a cabeça, fazer uma manobra, engolir forte, se ele está distraído? Como é trabalhar a ponta da língua de uma criança que está assim pensando que hora que vai acabar essa terapia com esse tio chato, com essa tia chata para eu jogar videogame? Complicado trabalhar com uma pessoa que não está em atenção plena, não é mesmo? Então, nós nos beneficiamos muito dessa prática. E quem sabe, o ano que vem estaremos numa sala maior, né, prof? A atenção plena influencia na coordenação motora fina da fala. Emoções impactam a voz. Aqui a gente, né? Ninguém discorda disso, não é mesmo? Na fluência, no aprendizado. Pacientes fluentes, né? A máxima da gagueira, né? Uma família que tem uma pessoa gaga, geralmente é assim, para, respira, né? Tudo aquilo que a gente odeia, as famílias acabam fazendo, né? É para a pessoa se conectar com o momento presente. Quando o paciente está ansioso, tenso ou inconsciente demais, todo mundo concorda que a fala altera, né? A gente fala, a pessoa parece que não está ali presente, né? E essa prática de atenção plena cria essa conexão por neurônio espelho, por empatia, né? Por aquele momento. Imagina que delícia, gente. O paciente fala, chegou a hora de eu ir no meu fono. Que delícia, é o meu momento de paz. Mesmo que seja assim, diante de uma patologia de base difícil. Imagina que delícia, não é mesmo? Nossa, é o meu momento. A gente às vezes ouve isso quando a pessoa vai no spa, né? É o meu momento, eu vou na fono. Nossa, que delícia. Nós merecemos, né?
Kabat-Zinn é um médico que estudou em hospital os efeitos de mindfulness, né? Ele desenvolveu um protocolo no qual as formações de mindfulness, né? Baseadas nesse trabalho dele, e ele traz atenção plena ao ato de estar completamente acordado em nossas vidas, né? Porque muitas pessoas estão sobrevivendo e não vivendo, né? Então, praticar mindfulness nos deixa assim conectados com a vida. Que delícia! Aí dá essa sensação maior de que o mundo não está passando tão rápido. Está, mas praticantes de mindfulness conseguem perceber, né, as coisas indo e vindo sem ficar acelerado. O que a neurociências mostra para nós? Ativa o córtex pré-frontal. Então, crianças impulsivas, crianças que não têm controle inibitório. Eu atendo um menino de 13 anos, ele tem um QI bem limítrofe e um comportamento de uma criança assim muito aquém. A neuropsicóloga disse que o comportamento dele, de acordo com os testes que ela fez, é de criança de 8 anos. Por quê? Ele não para dentro da sala de aula, ele anda sem parar. E aí talvez você pense, tem TDAH. Não, uma mulher incrível, uma profissional muito diferenciada, o diagnosticou com ansiedade. Ele é ansioso. Quando ele recebe um amigo em casa, ele quer saber qual é o horário que o amigo vai embora, para saber se o amigo pode dormir, para saber se ele vai sofrer. Então ele nunca está vivendo no momento presente. Quantos pacientes vocês não têm assim? Não é mesmo? Que estão desconectados. E aí simplesmente, não tem controle inibitório. Mas existem práticas para conseguir treinar essa atenção lentamente. E aí, se você olhar para a família também, né? Geralmente a família é bastante acelerada também, tá? Então, reduz a hiperatividade da amígdala cerebral, tem uma resposta emocional muito melhor, aumenta a consciência interoreceptiva. Então, significa que ao treinar a presença, a gente também treina o cérebro, e também treina a comunicação, e também diminui o estresse, que também regula a ansiedade. Não existe pessoa que não é ansiosa, não é estressada, mas regula. Faz com que tenhamos maior habilidade de responder ao mundo e não reagir a ele. E para nós, qual o benefício? Evita desgaste, né? Consegue estar ali com aquele paciente apenas, né? Lembro-me de quando eu era estagiária na Beneficência Portuguesa, quando pegávamos a lista de pacientes, a gente até respirava fundo, eram assim 30 no dia, né? Não podia beber água, porque se bebesse água não dava para fazer xixi. Então atendia um paciente atrás do outro, né? Eu não conhecia mindfulness na época, era muito cansativo. Melhora a sua escuta, aumenta a sua presença durante a avaliação e a sua intervenção. O terapeuta presente cria um ambiente de confiança que por si já tem valor terapêutico. É o profissional do futuro. É o que a doutora Leni estava falando lá embaixo com a professora Cláudia. O profissional do futuro é esse, que consegue olhar além, que tem um diferencial, que é mais gentil, é mais enfático. Eu vou lá naquele profissional porque ele faz alguma coisa diferente. É gostoso estar com ele. Que eu deixei algumas frases para vocês. Tem ele é ator, influenciador, Murilo Gun, eu adoro ele. Ele diz assim, onde tu vai, né, tu tem que estar lá. Tudo que tu faz, tu também está lá, né? Eu parafraseei ele aqui. Onde quer que você vá, lá está a sua voz. Não é mesmo? Presença é a base da comunicação, né? Uma querida, na roda do início da tarde, estávamos falando sobre trocas de turno, né? Um fala, outro escuta, aí o outro fala, aí o outro que estava falando escuta, né? Gente, quantas vezes você faz uma pergunta para alguém e a pessoa, se eu te fiz uma pergunta, desculpa, que eu estava... Falta de treinar esse músculo atencional.
Nós não podemos impedir as ondas das emoções, mas podemos aprender a respirar e falar através delas. Uma respiração evita uma briga, uma confusão. Incrível, gente. Se você está em atenção plena, você evita uma tragédia, vamos dizer assim, né? Aqui em São Paulo, quantas confusões acontecem em faróis, por exemplo, né? Mindfulness é viver cada palavra como se realmente importasse, porque ela importa, na verdade, a quem diz e para quem a recebe. No meu livro A Voz do Coração, eu falo sobre falas malditas. Nós temos que tomar tanto cuidado, né? O profissional do futuro é aquele que vai olhar nos olhos, vai ter a empatia e vai falar aquilo que o paciente precisa ouvir, mas de uma maneira muito gentil. Porque a depender do jeito que você fala, e não é o que você fala, mas é como você fala, o como é sutil, é através da sua postura corporal, é através do seu tom de voz, do jeito que você olha nos olhos. A depender do jeito que você fala, a pessoa vai receber aquele diagnóstico de uma maneira mais sutil ou de uma maneira mais desafiadora. Eu, quando recebi um diagnóstico, eu escrevi isso no meu livro, foi bem difícil de engolir. Um médico disse: ainda bem que você já tem um filho, porque você não vai ter mais filhos. Como é ouvir isso? Como é? É uma fala maldita. Foi graças a essa fala que eu fui estudar Pix. E depois disso eu tive mais 2 crianças. Então, o presente é o único momento em que a comunicação acontece. Estar aqui é o primeiro passo para falar, ouvir e se conectar. Então, comunicação é tornar comum. Para eu tornar comum, a minha mensagem tem que estar presente. Senão, não é comunicação. Como podemos aplicar isso, né? Na voz, né? Falando para a pessoa, prestar atenção na respiração, não apenas na respiração. Como é que está o seu corpo quando você respira? Sua caixa torácica, seu abdômen. Vamos caminhar enquanto você respira. Como é que está a sua voz? Né? Enquanto você... Ter a atenção plena, gente. Dá para usar em tudo. Na fluência, né? Reduz a ansiedade, né, de antecipação. Lógico. Você consegue fazer a pessoa estar ali conectada. E se a pessoa tiver uma disfluência, tudo bem, ele vai ter a paciência de se autorregular e começar a falar de novo. Você cria dentro do espaço terapêutico uma esfera de acolhimento para a pessoa falar do melhor jeito que ela pode. E quem sabe você vai ser a única pessoa que confia no jeito que ela fala. E aí essa confiança ela vai arrastar para a família dela no trabalho. Trabalhar a linguagem infantil, né, ajudando as crianças a se corregularem. Gente, está desafiador trabalhar com crianças hoje em dia, não é mesmo? Eu sou formada há vai fazer 26, professora, nossa senhora, há 26 anos. As crianças mudaram bastante, elas estão bem mais agitadas, né? Os pais agitados, muita tela, tudo aquilo que a gente sabe, né? Na deglutição, o paciente atento, deglute com mais atenção, mais propriedade, percebe o movimento que tem que fazer. É incrível. Então faça uma atenção plena de 30 minutos antes de cada prática, né? Porque às vezes o paciente chega atrasado, chega afobado, né? Então deixe o paciente chegar. Como é que você está? Vamos prestar atenção na sua respiração? Né? Vamos juntos aqui comigo, né? Deixar o paciente, a alma aterrar nesse corpo. É maravilhoso, né? Perceber como é que está a sua musculatura. Você está apertando os dentes? Está carregando o mundo nas costas? Vamos prestar atenção no corpo, é o que a gente vai fazer já já. Nomear as emoções sem interromper o processo terapêutico. Eu fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, né? O quanto as pessoas classificam. Eu tenho raiva, eu tenho preocupação, eu estou com tristeza, estou com medo. Mas o que está acontecendo no seu corpo que você identifica que isso é raiva? Eu percebo que vem um calor. Nossa, parece que vem algo de dentro. Meu coração acelera e meu rosto fica vermelho.
Isso é mindfulness. A pessoa ficou atenta ao corpo e para ela isso é raiva. Para outra pessoa, vocês concordam que pode ser ansiedade? Para outras pode ser euforia, alegria. E para outras pode ser medo. Então, fazer a pessoa perceber o corpo antes de nomear. Eu estou preocupado com a prova. Farei uma entrevista de trabalho, não sei o que vai dar. Tá, mas o que acontece no seu corpo que você traz isso como se fosse uma preocupação? Isso é incrível, gente. E existem práticas diretas e indiretas. Práticas diretas são as práticas formais, como essa que nós fizemos aqui. Sentar 5, 10 minutos. Se você não tem 5, 10 minutos para você prestar atenção na sua respiração, no seu dia, tem alguma coisa de muito errado com a sua rotina. Se você não tem 5, 10 minutos para prestar atenção na sua respiração ao longo do seu dia, a sua rotina tem que ser reavaliada. Todo mundo tem. É só trazer isso na prioridade. Porque se você olhar o tempo de uso do seu celular, às vezes bate 2 horas ou mais. Então, práticas formais é aquela que eu paro e presto atenção em uma única coisa. E tem práticas indiretas, informais, né? Onde eu posso estar tomando banho e estar atento ao momento presente, sem levar os pacientes no banho, os boletos, as famílias que você atende no banho. Esteja com você no banho. Né? Como? Prestando atenção na água que cai no seu corpo, no cheiro do sabonete, na textura da esponja na sua pele, no cheiro da água do seu shampoo. Vai tomar banho sozinho, sozinha. Enquanto você está lendo o mal do século, né? As pessoas não conseguem ler, né? Lê e pensa em outra coisa. E se lê com o celular do lado, fica mais rodando no feed do que prestando atenção na leitura. Então, isso é uma prática informal de meditação, de mindfulness. Lavando a louça. Né? A mania que nós temos de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo é bastante interessante. Né? Tá lavando a louça? Ah, mas eu vou adiantar uma aula. Gente, o nível de estresse que isso causa. Lavar a louça já é muito chato. É muito chato. Lave sua louça. Ai, mas aí eu tenho que me distrair. Os estudos mostram, né, que uma pessoa multitasking, multitarefas, é uma pessoa mais estressada. Então lave sua louça. Eu falo isso por mim, que é uma das coisas que mais dói minhas costas. Eu faço crossfit e não dói minhas costas. Lavar a louça dói. Mas em mindfulness, isso se torna mais leve. E agora a gente vai praticar. Em homenagem ao Natal, levanta a mão quem adora uva passa. Ai, vocês gostam, que bom. Arroz com uva passa, talvez não. Fran, você me ajuda a distribuir, meu amor, por favor, querida. Eu quero que você, nesse momento, preste atenção, inclusive, na maneira que você vai pegar a uva passa. Eu acho que dá para deixar uma aqui, outra ali. Pode abrir as luzes? Eu quero que vocês percebam, eles que vão pegar. Como que você pega a uva passa, tá? Deixa uma aqui, a gente pode. Pega a uva e passa. Não sei se é uma só, do jeito que você quiser. Perceba o jeito que você pega a uva passa, em atenção plena. Em mindfulness, nós trabalhamos também com atenção na alimentação. E é interessantíssimo porque tem muitas queridas nutricionistas que têm um sucesso absurdo nos seus processos, né, de ajuda com mindfulness e a dieta. É incrível.
Ah lá, gente, já colocando na boca. E aluna? Olha o automatismo. Olha o automatismo. A minha nutricionista, ela fez uma pergunta muito interessante para mim. Ela falou assim, quando você está diante de um petisco, você coloca num potinho ou você dá uma mãozada? Eu dou uma mãozada. Lembrei, eu comendo pipoca. Dou uma mãozada. Então isso diz muito sobre esse estado de atenção plena. Tá? Quem já pegou, apenas olhe para a uva passa. Lembra que eu falei do desconforto? Vai ser desconfortável, vocês vão julgar. Nossa, mas que coisa besta. Mas que chatice. Olhar para uma uva passa? Tem nada melhor para olhar? Não, a prática é da uva passa. Então olhe para a uva passa. Apenas olhe, sem julgamento, sem risadinha. Olhe. Obrigada, Fran. Pega a sua também, a professora também. Eu vou pegar a minha também. Para dar um pico de glicemia aqui. Meninos, uva passa para os meninos. Por favor, claro. Todo mundo na mesma sintonia da uva. Vamos ver como que eles vão pegar a uva. Apenas olhe a uva. Sem julgar. Se você pegou mais de uma, olhe a variação de tamanho. Apenas observe. E como uma criança curiosa, escolha uma uva e cheire. Talvez seja a primeira vez que você cheira a sua uva. Mantenha a sua atenção no odor da uva. Inspire, percebe. E perceba seus pensamentos enquanto você cheira a uva. E você pode apertar a uva e levar próximo ao seu ouvido, ver se tem algum som ao apertar a uva. No outro lado. E talvez você já tenha tido o desejo de colocar essa uva na boca logo. E você vai treinar a sua atenção plena, o seu automatismo, e você vai colocar uma uva na boca. Não mastigue. Coloque só na sua boca. E como uma criança curiosa e uma pessoa não disfágica, você vai levar a uva de um lado para o outro com a sua língua, percebendo a textura, a rugosidade. E talvez até o seu impulso de querer mastigar. Você percebe e você continua apenas sugando, percebendo, passeando com a uva na sua boca.
até que você mastigue apenas de um lado, depois do outro lado. E de uma maneira voluntária e gentil, você engole. A uva que antes estava na palma das suas mãos faz parte de você agora. Passou por lugares que você nunca conseguirá tocar. E quem sabe você, de uma maneira amorosa, agradece a esse alimento. E perceba o eco que esse alimento deixou. Ao deglutir. Apenas perceba como seu corpo fica. Talvez você tenha tido o desejo de colocar outras na boca, ou não. Fique com a sua respiração no seu ritmo. Lembrando que se estiver desconfortável, se você se distrair, você volta a sua atenção. É o momento de praticar a autogentileza, a paciência. É o seu momento. Talvez te dê sono. Mas você resiste ao sono. Faça uma respiração profunda. Coloque um sorriso no rosto. Perceba seu estado interior. Abra os olhos. E com esse estado interior calmo, eu não vou resistir, vou tirar meu sapato. E o convite é em sentir que vale a pena, eu acho que todos valem. Tire seus sapatos. E nesse estado interior de calma, de atenção, levante-se e comece a caminhar por essa sala. Desse jeito, percebendo seus pés, lentamente caminhe pela sala, percebendo sua respiração. Talvez você cruze olhares e de uma maneira bondosa você retribui com um sorriso.
braços estão soltos ao longo do corpo, ou se você os prende, entrelaçando suas mãos. Apenas perceba. Não precisa mudar. Perceba seu calcanhar. Quem conseguir, toque o calcanhar mais do que os dedos. Como se você pudesse caminhar apenas com seus calcanhares no chão. Perceba se há desconforto. Agora na ponta dos pés. Perceba a sua postura como muda. Talvez haja um certo desequilíbrio. Talvez você note que um pé é mais equilibrado que o outro. Um lado mais firme que o outro. E você caminha normalmente. E você faz uma respiração profunda. E você vai escolher o jeito que você quer caminhar na vida a partir de hoje. Qual é a sua postura? A partir desse conhecimento, a partir dessa vida corrida, atribulada, qual vai ser a sua escolha? Como é que você vai caminhar pela sua vida? Peito aberto ou não? Cabeça erguida ou baixa? A escolha é sua. E pare no lugar onde você estava caminhando. Pause. Perceba o seu corpo. Sola dos pés, panturrilhas. Apenas perceba. Tornozelos, coxa direita, joelho esquerdo, repousa sua atenção no seu abdômen. No seu tórax, região que carrega o seu coração. Inspire e perceba se há uma expansão no seu tórax. Prenda o ar um pouco. Solte devagar. Eu vou fazer um convite
respiração onde você vai inspirar, segurar o ar, paradinhos no lugar. Inspire, segure o ar, solte devagar e ficar no vazio. Respiração do quadrado. Então, inspira, segura, solta e fica no vazio, no meio comum. Vamos começar. Inspire. Prenda o ar. Solte devagar. Fica no vazio. Suporte o vazio. Inspire mais uma vez. Prenda o ar. Solte devagar. Fique no vazio e suporte o vazio. Suporte. Você consegue. Inspire. Vamos segurar o ar mais um pouquinho. Segura, 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 segura. Solta. Fica no vazio. E pode respirar normalmente, abrindo seus olhos, caminhando em direção ao seu lugar, com a força, coragem, determinação e estado interior que você escolhe viver a partir de hoje. Tudo bem? Chegou a hora da gente conversar. Como é conversar nesse estado, gente? Dá para ouvir melhor as pessoas? Ou você ainda tá com aquela coisa de falar logo? Dá para ter uma DR com o marido ou com a mulher? Quando você entra em uma conversa difícil nesse estado, você cria uma ponte. Comunicação, meus amores, é ponte. Quando eu estou nesse estado, eu crio uma ponte, eu me conecto com o outro. E aí eu tenho a paciência para ouvir o ponto de vista do outro. Meu marido fala, quando a gente tem alguma questão, né, ele comenta assim: vamos dormir? Amanhã a gente fala. Ou vamos respirar. Vamos conversar de um outro lugar, de um lugar mais calmo, para a gente se conectar. Agora eu quero ouvir as pessoas, pronto. Né? Quem não quiser falar, eu vou chamar. Eu sou aquela professora igual a professora do primário. Quem gostaria de compartilhar alguma das práticas? Não deu sono, né? Ou deu? Olá, tudo bem? Boa noite. Eu já fiz essa prática algumas vezes
E sempre quando eu faço eu me surpreendo, porque sempre é diferente. Tem tanta pessoa que está mediando a prática, que eu acho que também é bacana, né, a gente experienciar várias pessoas mediando, quanto a percepção que eu tenho do meu corpo, dos sabores, né, essa da uva passa. Eu sou nutricionista, gente, não sou fonoaudióloga. Eu tô aqui para dar uma palestra amanhã, inclusive nessa sala. Mas na nutrição a gente usa muito, né, assim como você falou. É uma prática que a gente usa bastante. Mas assim, em relação à prática que a gente teve hoje da uva passa, quando eu peguei a uva passa, eu peguei 3. E eu percebi que uma era muito grandona e as outras 2 pequenininhas. E eu tava com muita vontade de comer a grandona, porque ela parecia muito bonita e saborosa. Então eu falei assim, nossa, meu Deus, que difícil foi colocar na boca, colocar ela para um lado, para o outro, não poder mastigar o uva passa. Daí a gente vê o quanto que a gente é ansioso, né, em todos os processos. Assim. Mas aí no final foi muito bacana, né? Eu consegui, foi como se fosse assim, uma vitória ter mastigado e engolido a uva passa. Foi, nossa, que delícia, muito bom. Que bom que eu esperei até este momento para conseguir saborear adequadamente. E essa prática do caminhar é a minha prática favorita. Eu acho que para mim o caminhar é a melhor âncora. Porque eu consigo de fato sentir ali a conexão do meu pé, sentir todas as sensações. Isso para mim é maravilhoso. Então, muito obrigada. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e de estar participando dessa prática. Qual é o seu nome? Lúcia. Lúcia, interessante a fala dela, seja muito bem-vinda ao congresso. Ela só percebeu que tinham vários tamanhos de uva e ela conseguiu pescar o pensamento. Nossa, tem uma uva que é maior. O pensamento seguinte foi, ela deve ser mais saborosa, talvez mais suculenta. Nossa, que vontade! Então ela só conseguiu perceber esses pensamentos em estado de mindfulness, né? É onde acende como se fosse um outro observador aqui ao meu lado que me observa e regula os meus impulsos e faz com que eu treine a paciência, porque nós, né, quando eu falei, o jeito que vocês pegaram a uva diz muito sobre vocês, né? Se você pega de bocado, tem gente que já coloca na boca antes de eu falar. Teve gente que eu estava falando para colocar de um lado para o outro, já estava pegando a segunda. Então diz muito sobre um automatismo e um mundo ansioso, porque eu estou pensando sempre no que vai acontecer depois, que me deixa estressado, que me deixa ansioso, que me deixa desconectado no momento presente. E a vida acontece agora. Então, quando eu estou num estado de mindfulness, né, eu consigo perceber o meu pensamento e ter uma estratégia, uma resposta regulada. Eu posso olhar para a uva passa e dizer, quero comer ou não quero comer. Quem vai regular essa ação sou eu. Tem um coach famosão que ele diz assim, se você está de dieta e olha para uma batatinha e você perde para a batata, você vai empatar com quem na vida? E é isso, né? Se você quer uma vida mais leve, nós somos profissionais da saúde, né? Então nós precisamos vender saúde. Vocês não entraram na área da saúde porque, eu quis. Existe algo maior do que o seu querer. Então venda a saúde, venda a vida, venda o estado de presença, né? Isso são os profissionais do futuro. Quem mais? Claro. Você se importa de vir até aqui falar com a gente? Boa tarde a todos. As minhas percepções, na verdade, foram tanto em relação à prática, como ao mesmo tempo também eu quero te perguntar. A primeira é em relação à percepção.
o que foi mais desafiador para mim não foi nem tanto o querer já antecipar, por exemplo, já pegar e já colocar na boca, já depois que está na boca já querer engolir. Teve um pouco disso, mas na prática do andar, do respirar, a minha cabeça vagava rápido, saía logo daquela atenção plena que deveria estar ali, focada na respiração, sentindo o corpo. Então, eu não era nem a percepção de estar antecipando as coisas, mas sim da desatenção. E eu acredito que isso seja comum, porque eu sinto muito isso dos meus pacientes. E aí entra a pergunta para você, que é uma expertise nessa condução, de como abordar com esses pacientes que também têm essa desatenção, que podem sentir o que eu senti, entendeu? Muito boa a sua fala. Qual é o seu nome mesmo? Matheus. De onde você é, Matheus? Fortaleza. O sotaque é maravilhoso. Gente, a sua própria percepção da sua hiperatividade cerebral já é um estado de atenção plena. Então não é nem um estado de antecipação apenas, mas são múltiplos pensamentos ao mesmo tempo. Só de você se perceber é como se tivesse um olho te observando. Esse é o estado de mindfulness. Nossa, minha cabeça tá a milhão. Isso é mindfulness. Eu estou percebendo no momento presente o quanto eu estou pensando no mercado, e depois no meu consultório, e depois no avião que eu tenho que pegar, e depois no meu relacionamento. São mil coisas. Eu estou vendo o que eu estou pensando. Eu tenho uma lucidez diante de uma hiperatividade ou diante de uma ansiedade. Isso é mindfulness, tá? E como eu disse no slide, né, não é esvaziar a mente, é simplesmente perceber a mente, nem que seja excitada, nem que seja assim hiperativa, tá? Só de perceber você já atingiu o estado de atenção plena. Com o paciente existem várias âncoras. A mais comum e a mais estudada é a da respiração, porque está conosco o tempo inteiro. Só que as pessoas não percebem que estão respirando, porque primeiro é um ato involuntário, inconsciente, e a minha sugestão é almofada na barriga ou no tórax e perceba lá o movimento da almofada para você perceber melhor a respiração. E durante a respiração, você consegue perceber seus pensamentos? Faz de conta que você tem uma varinha de pescar. Você consegue perceber seus pensamentos? A grande maioria no começo não percebe. É um treino para eles perceberem primeiro a respiração. Porque a maioria vai falar assim, não, foi tão gostoso, eu nem pensei em nada. É mentira. Porque os pensamentos, eles não param, assim como o coração não para de bater. É função do cérebro produzir pensamento. É uma função, é fisiológico. Mas eles estão tão conscientes que eles não vão perceber. Então começa com a respiração. Se é uma pessoa muito agitada, tire o sapato, vamos caminhar. É fundamental para a pessoa estar ali. O meu sonho, hoje a professora do início da tarde, a queridona, né, perguntou, qual é o seu sonho na fonoaudiologia, né? É trazer isso mais para o nosso atendimento, é fazer com que as pessoas queiram estar conosco em atendimento. Ai, que delícia, hoje é dia de fono. Porque geralmente assim, que saco, tem que ir na fono, fazer o exercício. Não, que seja aquele momento spa. Aquele momento, aquele meu momento. Então, a depender do estilo, né, do temperamento do paciente, de como ele chega, você pode ter essa sutileza, essa intuição de vou fazer uma prática da respiração. Que seja para beber água. Beba água em atenção plena. Como é que você está? Né? Vamos tentar pescar o seu pensamento. Né? Me diz, né? Vamos fazer um breve check-in. Né? Como é que você chega aqui hoje? Deixa eu te ouvir. Esse é o profissional do futuro. Obrigado. Eu que agradeço. Vou levar aí para você. Obrigada. Bom, eu tenho um relato. Eu pratico mindfulness há um tempo e tenho tido muitos resultados, tanto na minha vida diária quanto na minha atuação com os meus pacientes. Primeiro, eu penso que assim, a gente
aprende a ser ansioso. Acho que a ansiedade ela é aprendida diariamente em vários ambientes. A vida inteira eu ouvi minha mãe assim, anda logo, almoço, escova dente, arruma a mochila, vamos embora para a escola. Sempre isso. Eu me vejo repetindo isso com as minhas filhas em casa. E aí, terminou de almoçar, já escovou dente, já arrumou a mochila, vamos embora, bora. Então a gente vai replicando, a gente vai aprendendo. E o contrário, a gente não aprende. A gente não aprende a parar, a gente não aprende a ponderar, a prestar atenção em si, no outro, no ambiente. Então é muito fácil a gente ir nessa corrente, nessa velocidade, né? Ser sugado por essa pressa, né? E eu passei a praticar justamente por um nível de ansiedade e cansaço e estresse muito grande e tenho levado isso para os meus pacientes. Então, quando o Matheus perguntou sobre essa questão de como colocar isso na prática, eu fui desenvolvendo algumas coisas que eu vi que foram funcionando. As crianças adoram aquelas balinhas explosivas que vem com um pirulitinho dentro do pacote. E aí eu falo assim, imagina que a sua boca é uma panela de pipoca. E aí você fecha o olho, você só vai abrir o olho depois que a última pipoca estourar. Então a criança vai prestando atenção na intensidade daquelas balinhas estourando, no sabor, no que ela sente, né, o que ela percebe ali de sensação. E aí ela fica assim, tentando de olho fechado. Não abre o olho, espera a última. E aí a criança vai se organizando, a criança vai se regulando. E aí na hora que ela abre o olho, ela fala, vou fazer de novo. Foi tão gostoso, foi tão bom. E aí eu tenho uma criança mais preparada para o meu atendimento. Uso muito a almofada na barriga, abro a maca, o paciente deita, fica à vontade, relaxado. Outra estratégia que aí não é não é esvaziar, né? Eu tenho um paciente afásico que eu desenvolvi uma estratégia com ele muito interessante. Eu trago ele para a atividade, eu faço uma pergunta, falo, você não precisa falar, você não precisa me responder. Você vai repetir no seu pensamento essa pergunta. Aí você vai elaborar, aí você vai me responder, se você conseguir responder. Então, é como se ele espelhasse a pergunta ali no pensamento dele. Nesse momento, eu trago o pensamento exclusivamente na atividade. Ele não vai pensar em outra coisa. Então, assim, intuitivamente, a gente vai desenvolvendo assim, com criatividade, né? E vai entendendo o quanto o mindfulness transforma a vida da gente. E aí você falou que é uma escolha, né? Então, assim, eu escolhi viver dessa maneira, em vários aspectos. Trabalho com o paciente, comigo, com as minhas crianças em casa, na forma de dirigir, tudo. E realmente transforma a vida da gente. Então, assim, a gente precisa aprender o que é bom. Não é a ansiedade, a pressa. Não, a gente precisa aprender a prestar atenção no que é bom, no que traz bem-estar pra gente. Obrigada, professora. Exatamente. Qual é o seu nome mesmo? Marina, nome da minha filha número 3. Nossa, tipo o Silvio Santos agora, né? Gente, quanto mais eu pratico, mais eu espelho, mais insights eu tenho e mais habilidades eu desenvolvo para aquele paciente em específico. Quanto mais dentro, mais fora. Gente, por mim eu ficaria aqui até meia-noite, mas o nosso tempo esgotou e eu sou a fonomarqueteira, então eu vou querer tirar uma foto com todo mundo, prof. Posso? Peraí.